A notícia falsa sobre a taxação do Pix foi ressuscitada por bolsonaristas, compartilhada por Nicolas Ferreira e repercutiu até na Jovem Pan. Depois da Receita deixar claro que era mais uma mentira, a Jovem Pan teve que se desculpar. Mas aí o estrago estava feito, né, queridos? Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia Labanca, é tradicional percurso da desinformação, né? Nasce, sabe-se lá onde, é compartilhado por figuras importantes, pela mídia tradicional, e depois que o estrago tá feito, pois é. Até você ressuscitar a mesma notícia falsa mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, porque nem novidade essa notícia falsa é, Ana. Eles simplesmente ressuscitaram a mentira sobre a taxação do Pix. Só isso. Caraca. Só isso. De novo? Começou de novo, aquela mesma de sempre. Começou lá no Twitter com uma postagem de um perfil chamado Dama de Ferro, em homenagem aí a Margaret Thatcher. Atenção, motoboy, manicures, cabeleireiras, pintores, pedreiros, faxineiras. A partir de 2026, o lulismo vai cobrar 27,5% de imposto para quem movimentar mais que R$5.000 por mês. Pouco importante se é líquido ou não, tal como Nicolas Ferreira denunciou e o desgoverno e seus aliados da mídia desmentiram. Quem acreditou na esparrela do governo de taxação dos ricos também sustentará a gastança de bilhões para artistas, para ONGs, feministas, racistas, africanistas e LGTV. Ai, que ridículo. Né? Salários do alto funcionalato, obras inúteis e os 51 milhões que trabalham e não procuram emprego, mas presumivelmente viram na seita quadrilha lulista. E olha, Ana, quem que repostou? Quem que repostou ali? Nicolas Ferreira repostou. Lógico, né? Nicolas e a desinformação do Pix. Mais que amigos. E daí, o que aconteceu? Começou a espalhar essa notícia falsa aí, e o Ministério da Fazenda e a Receita Federal tiveram que ir lá desmentir mais uma vez. Então vamos lá para o Ministério da Fazenda e Receita Federal no Instagram. É fake news, não existe imposto sobre transações acima de 5 mil, muito menos multa de 150% ou taxa de 27,5%. A verdade, em 2026, quem ganha até 5 mil é isento de imposto de renda. 7.350 a desconto. Não cai em mentira, busque sempre mais informações em canais oficiais. Isso aqui na legenda, né? Na postagem, a fake news, a informação que transações acima de... atenção, é fake news a informação de que transações acima de 5 mil seriam taxadas. Não existe imposto sobre movimentações financeiras, não existe taxa de 27,5%, não existe multa de 150%. O que diz a lei? A Constituição Federal proíbe tributação de movimentações financeiras e esse tipo de imposto não existe. Fique atento, espalhar mentiras e pânico financeiro interessa apenas a golpistas e criminosos. Bem lembrado. A verdade, quem ganha até 5.100 isento de imposto de renda, quem ganha até 7.350 tem desconto no imposto. Não caia em fake news, informe-se pelos canais oficiais. Então lá vão eles fazer o trabalho de tentar enxugar a cagada que estão fazendo aí, né, Ana? Mas não foi só perfilzinho no Twitter que fez que espalhou isso aí. Quem também espalhou isso aí foi o Emílio Surita, lá no programa Pânico, na Jovem Pan. E daí, aparentemente, e você vai ver o porquê que eu digo esse aparentemente, eles receberam a cartinha da Receita Federal e do Ministério da Fazenda e tiveram que se desculpar. Erramos. A Receita Federal não vai taxar transações a partir de R$5 mil. A Receita Federal não vai taxar, a partir de 1º de janeiro, transações financeiras com valor igual
ou acima de R$ 5.000, ao contrário do que foi veiculado pelo programa Pânico no dia 2 de dezembro. Erroneamente, foi divulgada a informação que circulava em sites e perfis de redes sociais. A Receita Federal esclareceu a Jovem Pan em nota. A Receita Federal esclareceu em Jovem Pan, ou seja, mandaram a notificação extrajudicial. Nota que, 1. A Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras. 2. Não existe nenhuma tributação de 27,5% em transações e é completamente falso essa informação. 3. Também é mentira que exista qualquer multa de 150% por falta de declaração. E 4. Não existe tributação por movimentação financeira. A Jovem Pan pede desculpas pelo erro e reafirma o compromisso com a correção e a veracidade das informações veiculadas em sua programação. Que compromisso? Como é que essa informação foi... Com base no que essa informação foi veiculada? Eles falaram com base no quê? Informações que circulavam nas redes sociais. Cara, isso não é trabalho de jornalismo. Não, definitivamente não. É um jornalismo de quinta categoria, se é que dá para chamar de jornalismo. Mas enfim, Ana, é isso, eles tiveram que aí se desculpar. E aqui eu acho que é bom a gente lembrar, reforçar aquilo que o próprio Ministério da Fazenda e a Receita Federal colocaram. Quem ganha com isso são os criminosos. A gente viu o que aconteceu. O Nicolas Ferreira fez essa fake news lá no começo do ano. O governo, erroneamente, na minha opinião, recuou do que ele ia de fato fazer, que era monitorar esse tipo de transação acima de R$ 5.000. E quando ele recuou, acabou abrindo espaço para lavagem de dinheiro, inclusive do PCC. Então, quem que Emílio Surita, a Dama de Ferro, o Nicolas Ferreira estão ajudando com isso? Estão ajudando o PCC, o Comando Vermelho, outras organizações criminosas que querem fazer lavagem de dinheiro. Através de smurfing, tem até nome como é que você faz lavagem de dinheiro, é através de pequenas transações, leia-se menos de R$ 10.000, e daí faz o smurfing. Agora o smurfing vai ter que ser feito abaixo de R$ 4.999, porque 5.000 já vai ser monitorado. E eles querem que não tenha esse tipo de coisa. Não estou dizendo que eles fazem... Gente, que fique bem claro, não estou dizendo que eles estão tentando intencionalmente ajudar essas organizações criminosas. Ouviu, advogados? Estou dizendo que eles, com intenção ou não, acabam ajudando organizações criminosas através desse tipo de mentira. Mas eles vão continuar soltando, por quê? Porque não interessa para eles se vão ajudar criminosos ou não, o que eles querem é queimar o governo. Exatamente, Sofia. Tem todo um sistema aí de fontes autoritativas, né? Fontes que são recebidas como fontes que têm autoridade para falar sobre determinados assuntos e que são deliberadamente usados para espalhar desinformação, né? Com essa desculpa de estava circulando, né? Então ali sai uma informação num perfil, né? Apócrifo, dá para chamar assim, ela é repercutida e validada pela repostagem de um parlamentar que, de novo, não é a primeira vez que ele faz isso, tá? Não é a primeira vez, e ao repostar, sim, ele tem uma responsabilidade, porque ele dá autoridade, ele dá validação para essa informação completamente falsa. Né? Então, quando o Nicolas reposta, ele dá validação para isso. E depois essa informação é repercutida e, de novo, novamente validada por uma instituição de comunicação como a Jovem Pan. E aí, depois que a coisa toda está feita, e o que me espanta é isso, não é a primeira vez, nem mesmo com esta mesma desinformação. Requentar a desinformação é dose, né? Então, ela é, mais uma vez, né, espalhada essa desinformação, uma desinformação que todo mundo já sabe
tem consequências, como a Sofia bem apontou, né? Tem consequências seríssimas, inclusive envolvendo o crime organizado, e aí refaço o aviso da Sofia, não estou falando da relação destes entes, né, com o crime organizado, mas a sua desinformação privilegia e facilita a vida do crime organizado, né? Abre essa brecha aí em nome de... aí eu complementaria, Sofia, não apenas tentar manchar a imagem do governo, claro, isso é uma função, mas tentar também criar para si um ambiente, para si, né, e para a sociedade, um ambiente de desinformação, de caos informacional, em que as pessoas não possam confiar em ninguém, a não ser no quê? Nelas mesmas, nessas mesmas fontes que se põem ali como fontes de validação e de repercussão e validação, né, dessas desinformações, ou seja, é uma desinformação que serve a si mesma. Então, ao espalhar essa desinformação, parlamentares, instituições de comunicação, veículos, né, de comunicação, não apenas espalham desinformação entre as pessoas, mas elas mesmas daí se beneficiam dessa desinformação, se pondo como a única fonte de informação confiável num mar de informação completamente errada. É um procedimento, né, recorrente em formas autoritárias de poder, né? Aliás, eles adoram denunciar que estamos numa ditadura, mas esta forma, este procedimento, né, de caos, confusão e manter as pessoas ali presas somente à palavra dos grandes líderes, o que fazem os projetos autoritários de poder, né? E no final das contas, para os parlamentares que recorrem a esse tipo de expediente, isso é uma técnica eleitoreira também, né, de manter ali o seu público, o seu gado, né, cativo, e para as empresas de comunicação que recorrem a esse expediente também é uma forma de manter ali o seu público completamente perdido e acreditando somente naquilo que eles fazem. Agora, vou apontar aqui a sacanagem que o nosso chat também apontou, né? Na hora de dar desinformação é um tamanho, na hora de dar informação é outro, né? Fala rapidinho, devia ser obrigado a passar essa nota em todos os programas da Jovem Pan, né? No começo, no meio e no fim de todos os programas durante um mês. Pois o difícil é que a gente não... às vezes é muito difícil você medir o alcance de uma notícia falsa, porque às vezes ela é repercutida, inclusive, fora dos círculos onde ela foi veiculada originalmente, né? Mas já está tardando a gente ter algum tipo de legislação no Brasil que colocasse que a fake news tem que ser desmentida, não simplesmente tendo o mesmo espaço, no mesmo horário, no mesmo formato, etc., mas ser repetida até que alcance o mesmo número de visualizações. Exatamente. E tem que ter uma ação de contrabalanço. Eu diria até mais, Sofia, mais do que dizer, tem que ter o mesmo número de visualizações. Tem que ter uma reparação disso, porque essa informação aí de que o governo vai taxar o Pix, isso aí já está, como o chat apontou ali também, isso aí já está circulando no zap da galera, entendeu? Isso aí, validado como foi, né, por essas fontes, vai circulando ali no WhatsApp de todos os seus apoiadores que vão espalhar essa desinformação. Então, deveria haver aí um compromisso, se fosse séria mesmo uma emissora e um parlamentar que espalham essas desinformações, deveria haver um esforço para corrigir, um esforço ativo para corrigir a desinformação, e não apenas dizer, foi mal, erramos aqui, espalhamos um negócio completamente sem fundamento, dizendo que o governo vai taxar o Pix com base em informações de redes sociais. Tá errado isso daí, isso é projeto, isso é de propósito, isso beneficia a desinformação, esse é o ponto, beneficia muita gente. É preciso uma luta ativa contra a desinformação. Não é só, foi uma informação errada, erramos um dado aqui. Não, isso aí é muito mais grave do que isso, né?
Uhum. E também já passou da hora, como está todo mundo apontando aqui, da gente começar a falar de responsabilização das pessoas com foro privilegiado que fazem, que fazem isso também, né? Mas, dito isso, ficamos por aqui? Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Vamos lá, chat. Voltamos em instantes para mais notícias irritantes do dia. Mas não baseadas em fofoca de rede social, tá?